expectativa de vida. Hoje o Farol recebe com muita alegria a participação da doutora Fernanda Miniti e vai falar um pouco mais sobre contagem de prazo, aposentadoria, enfim, várias informações importantes a doutora Fernanda traz ao nosso programa. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora. Obrigada, prazer novamente estar aqui, desejar um bom dia para todos os ouvintes, para o Roberto, para toda a equipe. Valeu. E vamos conversar sobre aposentadoria. Vamos voltar àquele tema da contagem, mudança de regras. O que a senhora nos traz hoje, doutora Fernanda? Tá, então vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho mais a fundo, mais detalhado, sobre as regras que estão valendo para se aposentar hoje. Porque muita coisa mudou, não mudaram apenas as regras e a forma de se aposentar, mas também mudou o cálculo. Então aí eu vou trazer as regras e a forma de cálculo de cada uma delas e um comparativo com o que era antes da reforma. Então só para a gente entender, antes de eu passar para minuciar um pouco mais as regras. Como que funcionava para saber, via de regra, claro, cada benefício tinha algumas peculiaridades, mas a base geral, para se calcular o valor de uma aposentadoria, para saber se a pessoa recebe 1.000, 2.000, 3.000, enfim. Como que era feito esse cálculo? O cálculo ele era feito com base numa média. E essa média ela era feita de julho de 94 até quando a pessoa se aposentava. Então ali pegava todos os salários de contribuição da pessoa e chegava numa média X. E por que julho de 94? Porque julho de 94 foi a data que surgiu o Plano Real. Então a lei estipulou que para não haver conversão de moeda, todos os valores para se chegar em um dos componentes do benefício seria a partir de julho de 1994 e acharia a média. Alô? Pode falar, estamos ouvindo. Oi. Tá, então isso era um dos componentes. Aí isso não era o valor final da aposentadoria, mas isso era um dos componentes, que dependendo da aposentadoria tinham outros. Por exemplo, a aposentadoria por tempo era essa média multiplicada pelo fator previdenciário. Aí eu já vou entrar daqui a pouco nas regras só para a gente entender o comparativo. Tá. E o que a lei fez com o cálculo? Nessa média desses valores, dessas contribuições, de julho de 94 até a data da entrada no requerimento, apuravam as 80% maiores contribuições. Isso era bom porque as 20% menores contribuições elas eram descartadas. Elas jogavam fora e a pessoa utilizava apenas as 80 maiores, então tinha um acréscimo. O que aconteceu com a reforma? Continua o cálculo sendo feito a partir de julho de 94 até a data de entrada no requerimento, mas não tem mais esse descarte das 20% menores contribuições. Então entram todas as contribuições. Isso só da mudança já vai dar uma diminuição, porque não tem mais esse descarte. E Mas, doutora, coisa Oi. Deixa eu lhe perguntar. Era muito comum, antigamente, em cima disso que a senhora está falando, as pessoas que estavam prestes a se aposentar gostavam de fazer aquele recolhimento no teto, né, no máximo, para conseguir algum benefício. Isso não ajuda mais, então? Não, na verdade, isso que está comentando, ele funcionava da seguinte forma. Quem era bem mais antigo fazia isso. Por quê? Há muito tempo atrás, a forma de cálculo ela era feita com base nos últimos 3 anos. Então, o período básico de cálculo, o que a pessoa fazia? Perto dela se aposentar, os últimos 3 anos ela contribuía pelo teto, para dar um valor de aposentadoria pelo teto. Então, isso existiu, mas faz muito tempo que não existe mais. Aí, por conta disso, veio a lei e estipulou que o período básico de cálculo não é apenas os últimos 3 anos, e sim a contar de julho de 94 até a data da entrada. Então, veja, é um período grande. Não adianta a pessoa pagar 1 ano a mais sobre o teto, ou pouco tempo, que isso vai ser diluído nessa média. Mas isso existiu, muita gente fez isso,
mas aposentadorias bem antigas. Foi uma forma que foi prevista na lei. Perfeito, perfeito. Bom, então, por favor, prossiga. Nós estamos falando sobre esse descarte, então, que acontece. Isso. E aí outra mudança, então isso foi uma das mudanças do cálculo em si, e uma mudança bem significativa, que antes dessa média era 100% do valor dessas contribuições. Tá. O que diz a lei nova? Eu vou estar trazendo isso porque isso vai entrar em cálculos diferentes das novas regras, por isso que eu estou comparando para a pessoa entender. Aí o que diz a lei? Que não vai ser mais o 100%, é 60% do valor dessa média. Como? Então, é 60% mais 2% a cada ano que ultrapassar 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Então, ele não vai receber mais 100% dessa média, e sim 60%. E se tiver uma mulher mais do que 15 anos de tempo de contribuição, a cada ano que exceder, ela vai acrescentar 2%. E o homem, a cada ano que exceder os 20 anos, acrescenta 2%. Então, aí já trouxe uma redução bem significativa. Essa é a forma de cálculo que vigora atual depois da reforma. 60% mais 2% para cada ano que ultrapassar. Não é mais o 100%. Tá, então isso são... E pode falar. Não, agora uma última observação. Antigamente também era comum as chamadas ações revisionais. Isso ainda ocorre? Tem. Em relação à revisão, não teve nenhuma mudança. A revisão, como que funciona? Tem pessoas que têm direito a várias revisões e tem pessoas que não têm direito a nenhuma. Precisa ser estudado para saber se cabe ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque revisão tem revisão de erro de data, tem revisão de cálculo, tem revisão que o INSS colocou um valor num mês diferente e com isso modificou todo o período. Tem revisão por não ter sido incluído uma insalubridade, um período especial, para acrescentar um período rural, revisão do teto, enfim, existem várias revisões, elas ainda vigoram. O que vai dar o direito ou não à pessoa é olhar no caso específico dela se ela se enquadra à revisão. Eu costumo dizer assim, a revisão, que é o que muita gente pergunta, revisão só porque o valor está baixo, isso não tem fundamento. Eu recebia tanto e hoje eu estou recebendo menos, minha aposentadoria caiu. Revisão por si só pela aposentadoria estar recebendo valor baixo, ela é julgada improcedente, não tem fundamento. Até tem teses que alegam isso, mas são teses que na prática elas não têm procedência. O que não quer dizer que a pessoa não tenha direito a alguma revisão. Aí precisa estudar no caso dela se ela tem ou não revisão. Lembrando que para a revisão, toda revisão tem um prazo de 10 anos a contar da data da concessão da aposentadoria, salvo algumas revisões que não têm prazo, que são exceções. Mas quanto à revisão, em relação à reforma, não teve nenhuma mudança. Tá ok. Como é gostoso ouvi-la e como é bom alguém que conheça realmente, porque é um problema que atinge principalmente as pessoas menos favorecidas, com menor capacidade de compreensão, e sempre é bom, né, doutora, a presença de um profissional que oriente, não apenas ir buscar os seus direitos junto ao INSS, né? Sim, até porque com essas novas mudanças, aqui eu só trouxe uma diferença básica, mas se for pormenorizar em cada uma delas, em uma outra oportunidade que a gente conversar, vai dar para ver que cada uma das regras tem formas de cálculos diferentes, até mesmo dessa dos 60% que eu expliquei. Tem regra que vai ser utilizado os 60%, tem regra que vai utilizar os 100%. E aí muda muito o valor do benefício. Aí então, a pessoa vai poder se aposentar com mais ou menos, né? Então eu proponho um mini debate para a próxima semana. Eu vou estar trazendo alguns casos em concreto, e passo para a senhora
para que faça essa simulação aqui no nosso programa. Pode ser? Claro, estou à disposição. Perfeito. Tá ok. Vai ser um prazer. Valeu. Muito obrigado, doutora Fernanda Minitti, participando mais uma vez aqui do nosso Farol. Uma ótima sequência da semana para a senhora. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço, todo mundo fique com Deus. Até mais. Você também, muito obrigado. Seguimos aqui no nosso Farol, finalzinho agora, encaminhamos para o finalzinho, participação de Antônio Cláudio Bontorim, falando aqui no nosso Farol, agora sim, link restabelecido. Bontorim, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Farol. Bom dia.